Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a minha entrevista é com a Mariana Souza, ela que foi aprovada em primeiro lugar na Controladoria Geral do município de Belo Horizonte, na área de Direito. Oi, Mariana, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa entrevista. Obrigada, Juliano. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Mariana, para a gente poder te conhecer melhor, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, para poder te conhecer, fala um pouquinho de onde você é, a sua idade, a sua formação. Bom, meu nome é Mariana, eu tenho 29 anos, sou nascida e criada em Belo Horizonte. Minha formação é em Direito, me formei em 2018 na UFMG e continuo lá desde então. Estou terminando o doutorado agora também na UFMG, fui conciliando com essa fase de concurseira. Como é que o concurso público entrou na tua vida? Em que momento? Então, eu acho que quem entra no direito já entra muito direcionado para o concurso público, né? Não só para a área que, aliás, prioritariamente não para a área que eu acabei seguindo de auditoria, mas para as grandes carreiras jurídicas. Então, eu já entrei muito focada em concurso público. Mas eu comecei estudando para Ministério Público e ao longo da caminhada fui vendo que talvez não fosse exatamente aquilo que eu queria e terminei na fase de auditoria. Então, esteve presente, acho que desde o início do meu curso, e assim que eu terminei, eu já segui esse caminho. Uhum. E quais foram os concursos assim que você já fez até hoje, de forma resumida, né? Se você puder falar para a gente. Sim, como eu disse, eu comecei estudando para Ministério Público, para promotor, né? Uhum. E fui vendo que no final não era exatamente aquilo que eu queria, por questões mais técnicas, de ter que passar muito tempo no interior. E ao longo desse tempo, como eu disse, eu fui conciliando o mestrado e o doutorado, então não estudava integralmente para concurso, né? Dei aula, trabalhei durante esse tempo, mas sempre tive o concurso como plano A. Mas, coincidentemente, o primeiro concurso que eu fiz, depois que eu me decidi que realmente eu seguiria essa carreira de auditor, foi para Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. O primeiro concurso que eu fiz, digo que eu vi o edital inteiro, que eu fiz o pós-edital. Então, assim, o primeiro valendo. E aí já foi com a consultoria da LS. Você chegou a estudar um tempo sozinha? Eu cheguei a estudar muito tempo sozinha. Eu comecei na LS, se eu não me engano, em setembro de 2022. Né? Não tem tanto tempo. Então, a maior parte do tempo que eu estudei sozinha. E, assim, eu senti bastante dificuldade eu tinha a sensação de que eu nunca estava próxima de alcançar meu objetivo. Então, por exemplo, eu estudava muito tempo uma mesma matéria, não conseguia rodar nos ciclos de matérias. Um exemplo prático, assim, eu pegava para estudar uma matéria constitucional, por exemplo, e passava uma semana inteira estudando um tópico que, quando eu comecei a fazer a consultoria, eu vi que, assim, não demorava meia hora para eu estudar aquela matéria. Então, acho que ao longo da nossa trajetória, a gente vai vendo que a gente começa realmente estudando errado, né? E esse tempo solta, hoje, olhando para trás, eu vejo que eu perdi muito tempo desse jeito. Uhum. Falando sobre isso, né, a diferença de estudar sozinha e estudar com uma orientação de estudos, tem mais algum ponto que você gostaria de destacar, que seja relevante assim para você? Sim, eu acho que realmente, para mim, fez toda a diferença. Eu acho que quando a gente está estudando sozinho, a gente não tem noção do passo a passo que deve seguir. Então, eu estudava muito tempo teoria, focava muito em coisa que eu acho que não tinha necessidade. Doutrina, por exemplo, manuais, né? No direito, a gente tem essa mania, a gente vem com essa mania de fábrica do direito, de estudar muito doutrina, ficar muito tempo naquele manual. Eu, por exemplo, passava muito tempo fazendo resumos que, no final, quando eu via, estava do tamanho do capítulo do livro. Então, não tinha hábito de revisar, que eu acho que é uma coisa essencial, que quando a gente está num planejamento, a revisão, a gente tem o tempo de estudar, de revisar, né? Tem o tempo cronometrado de forma que a nossa curva de aprendizado seja melhor. Exercício, eu acho também, e esse é um relato não só meu, mas de várias pessoas
como eu disse, no direito eu tenho muitos conhecidos, amigos que estão nesse processo, ou que já passaram, ou que pelo menos em alguma fase da vida passaram pelo concurso público. E a gente vê que a gente vai sempre postergando o fazer exercícios, né? Quando eu tiver melhor, quando eu tiver com a matéria mais consolidada, quando eu tiver terminado os meus resumos, aí eu começo a fazer exercício. E eu acho que isso também é uma coisa que dificultou bastante meu processo de aprendizado. E em relação à matéria, você teve dificuldade em alguma matéria durante sua preparação? Olha, tive bastante. Eu acho que principalmente contabilidade e exatas, né? Eu sou completamente de humanas. E quando eu peguei a tal da contabilidade, era uma dificuldade para entender até a questão do crédito, débito, que é uma coisa super básica. E isso é uma coisa até que o pessoal frisou muito comigo, eu teimei um pouco no começo, mas que é muito importante a gente fazer uma base sólida, principalmente nessas matérias que a gente não tem familiaridade. Então, assim, no meu primeiro, na minha primeira prova da Secretaria da Fazenda de Minas, eu já entrei direto no pós-edital, justamente por não ter noção, né? Eu nunca tinha feito uma consultoria, nunca tinha tido um acompanhamento, então não tinha noção dessa necessidade de fazer uma base, e aí já entrei direto na contabilidade e nas exatas, que eu já não lembrava mais nada, acho que eu não lembrava nem fazer uma regra de 3, gente, era uma tragédia. Tive que começar a relembrar tudo da época de vestibular, então essas foram minhas maiores dificuldades, mas no final, Isso é bom, fluiu. isso é bom saber, porque para quem está começando agora a estudar, né? Se não souber também nada, não lembrar nada, tem a possibilidade de estudar durante o processo, né? Você vai Sim. aprender, você vai rever, vai lembrar, vai estudar, né? Acho que não só rever, né? Porque, por exemplo, matemática é uma coisa, em algumas provas que eu fiz, caía estatística, matemática financeira e raciocínio lógico, né? Então, matemática que a gente já teve contato na fase de escola, mas acho que não só as matérias que a gente já teve contato, matérias que eu também não tinha contato absolutamente nenhum, tecnologia da informação, por exemplo, que é uma coisa assim que está completamente fora da minha realidade e que eu achei uma matéria muito difícil mesmo. A gente demora, tem que repetir, parece que não vai aprender de jeito nenhum, mas depois as coisas vão começando a fazer sentido. Então, não ter tido contato com a matéria, acho que não deve ser levado como uma limitação. Vai ser difícil, mas uma hora acho que começa a entrar. E o que você fez para melhorar nessas matérias? Foi o quê? Exercícios? Foi muita aula assistida? Como é que foi? Nas matérias de exatas e contabilidade, eu acho que prioritariamente foram exercícios, porque, né, a forma mais fácil da gente ver se está aprendendo realmente é treinando. E tecnologia da informação e outras matérias que eu tinha mais dificuldade, eu nunca tinha tido contato, eu acho que é a repetição. Realmente seguir as revisões, à risca, né? Eu tinha muito esse pensamento também quando estudava sozinha, de que uma vez que eu visse, já seria suficiente. E depois não, a gente vai vendo que as revisões, elas têm um fundamento, elas são programadas justamente para a gente ter contato com a matéria várias vezes e aos poucos ir aprendendo aquele conteúdo. Então, às vezes a gente não aprendeu aquele detalhe naquela primeira vez, mas na segunda já vai se tornando uma coisa mais natural. Então, acho que isso e os exercícios também ajudam muito. Você é uma pessoa ansiosa? Muito. Sou uma pessoa muito ansiosa. E como é que foi isso nos estudos? Olha, eu sou bastante ansiosa desde sempre, acho que desde a faculdade, e no concurso eu acho que só tende a piorar, né? Querendo ou não, assim, seria totalmente mentira minha se eu falasse que estudar para concurso é uma coisa gostosa, é uma coisa gratificante. Não é, gente. Para mim, assim, tive vários momentos horríveis de pensar o que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus, não acaba, para onde que eu estou indo. Então, assim, mas eu acho que eu fui aprendendo a lidar e eu acho que é um pouco clichê o que eu vou falar, mas eu comecei a ver alguma beleza no processo, assim.
Às vezes a gente fica muito focado no final, e o final é uma coisa que na fase de concurseiro a gente não tem como prever. Realmente é muita coisa difícil, é dinheiro apertado, é a incerteza, é a pressão interna dos familiares. Eu até que fui muito abençoada, nunca tive essa parte de pressão dos familiares, minha família sempre me apoiou, mas eu sei que tem pessoas que passam por esse fator também. Então, é aprender a gostar das pequenas vitórias, a ficar feliz porque você estava fazendo o exercício errado e agora está fazendo certo, porque não tinha domínio daquilo e agora você conseguiu lembrar um pontinho a mais. Então, eu acho que eu fui lidando com a minha ansiedade desse jeito, sabe? Enxergando, tentando ver ali as pequenas vitórias. Você, até você entender o processo, né, como é que funciona, até você se adaptar, você pensou em desistir do concurso público? Pensei várias vezes e acho que isso é uma coisa que me atrapalhou bastante no processo. Principalmente quando eu estudava sozinha, eu acho que tinha dias que eu passava mais tempo pensando se ia dar certo, por que eu estava fazendo aquilo, se eu estava tendo resultado, se eu estava evoluindo, do que realmente estudando, sabe? Realmente focando ali no que eu deveria fazer. E nesse ponto, eu acho que a consultoria teve um papel fundamental para mim. Eu comecei justamente com o que eu mencionei, com os exercícios, com as revisões, com as leituras de PDF mais sintéticas, mais objetivas, né? Estudar realmente o que importa. Eu comecei a ver uma luz no fim do túnel, a ver que poderia dar certo. E aí eu fui ficando mais confiante e foi mais tranquilo para mim o processo. Uhum. Eu quero saber da sua véspera de prova. Como é que era os seus dias de véspera? Você gostava de revisar até o último momento? Ou você passava aquele dia anterior só descansando, não queria ver nada? Nos meus dias de véspera, eu geralmente sempre revisava pela parte da manhã, acordava umas 8 horas, tentava revisar a matéria toda, o que não era uma tarefa tão difícil, porque já estava tudo mais ou menos esquematizado, né? Já tinha os resumos curtinhos para relembrar, os exercícios que eu tinha que revisar. Então, revisava mais ou menos até, não sei, umas 2 horas da tarde e depois descansava. Mas eu sempre dava uma revisadinha antes da prova, assim. Eu acho que é bom para dar uma passada geral e relembrar aqueles tópicos importantes. Como é que estava a sua confiança para essa prova da CGM de BH? Como é que você foi para essa prova? Muito sinceramente, essa prova eu não tinha esperança nenhuma de passar. Não tinha. Essa prova eu fiz enquanto eu me preparava para o CNU, para Auditor Fiscal do Trabalho. Então, eu não fiz uma preparação específica para essa prova. Óbvio que na semana eu sentei, revisei os conteúdos, a maior parte das coisas eu já tinha visto em decorrência dos outros concursos que eu tinha feito, tanto da Secretaria de Minas, quanto o próprio CNU já pegava uma boa parte da matéria. Da vida também, né? Eu acho que isso é um ponto que é importante frisar mesmo, que nenhum concurso, nada que a gente estuda é inútil. E essa prova deixou isso muito claro para mim, que nada do que eu estudei, mesmo as matérias que eu achei que eu nunca ia usar, auditoria, por exemplo, é uma matéria que eu não tinha estudado tão a fundo quanto outras, né, que estavam na minha preparação como matérias fortes, e acabou que nessa prova tudo fez sentido. Eu já tinha tido contato com tudo e, assim, eu fui confiante, claro, né, de que eu ia fazer meu melhor, mas foi uma surpresa muito boa, foi inesperado, foi uma surpresa mesmo. E como é que estava a sua ansiedade para nessa prova, né? Quando você pegou a prova ali, você ficou nervosa? Como é que era, como é que ficou seu Não, emocional? não. No Tranquila. momento da prova, eu estava muito tranquila. Eu sempre faço isso. Eu pego a prova, dou uma folheada do começo até o fim. Acho que tem gente que vai ficar. Isso vai de cada um, né? Isso me dá uma certa tranquilidade, já saber o que tem pela frente. Então, como sempre, peguei, folheei, vi as abertas. As questões eram 3 questões discursivas. Vi que, felizmente, eu já tinha visto todas.
né, anteriormente. E tava tranquila. Você comentou agora de abrir a prova, de olhar primeiro toda a prova. Você tem uma estratégia, uma ordem de resolução? Você segue à risca ali a prova? Eu não tenho uma estratégia de resolução. Em muitos casos, acredito que isso pode ajudar, sim, mas eu prefiro ir na ordem da prova mesmo. Eu só tenho o hábito de abrir e ver o que eu vou lidar antes. Eu acho que isso ajuda a reduzir muito a minha ansiedade, porque eu não fico imaginando o que pode cair, o que não pode cair. Eu já vi ali exatamente o que tem. E acho que é até bom para já ir pensando, tendo ideias para a discursiva, né? Eu já leio a discursiva antes, e às vezes você está ali fazendo alguma questão objetiva e já lembra de alguma coisa da discursiva, e eu vou anotando no rodapé. Mas eu costumo fazer na ordem da prova mesmo. Uhum. Agora a gente vai tocar naquele assunto, né, que todo concurseiro gostaria, que tem aquele desejo maior de passar, que é a aprovação, né? Como é que foi para você o dia que você viu lá o seu nome na lista de aprovados? E ainda mais em primeiro lugar, como é que foi? Então, como eu disse, foi uma surpresa muito grande. Eu não estava esperando mesmo. A minha nota na discursiva, e isso eu até agradeço aos meninos ao Lucas e o Matheus do curso de vocês, da Discursiva dos Apóstolos. Aham. Eu acho que foi uma preparação incrível que eu fiz já ainda para Secretaria de Fazenda de Minas, e foi a minha nota da discursiva que foi determinante. Então, assim, justamente por ter sido nos 45 do segundo tempo, na discursiva, para mim foi uma surpresa muito grande. Eu nem acreditei quando eu vi que eu estava em primeiro lugar. Mostrei para os meus pais, mandei para as minhas amigas, falei, gente, tá certo isso aqui, eu estou olhando certo, porque acho que tem alguma coisa errada. Mas foi muita felicidade. Que bom. Mariana, se a gente pudesse fazer uma retrospectiva, né? Se pudesse fazer uma análise de toda a sua trajetória como concurseira, se você pudesse voltar atrás, você faria alguma coisa diferente? Faria. Eu acho que eu mudaria 3 pontos na minha trajetória. Eu acho que, primeiro, eu aprendi a estudar certo tarde. Então, se eu tivesse aprendido antes a importância das coisas que eu já falei, né? De ter um planejamento, de revisar, de fazer exercício desde o começo, de treinar discursiva, de fazer simulado desde o começo, eu acho que talvez eu já tivesse passado muito antes. Outro ponto é o perfeccionismo. Eu sempre fui muito perfeccionista e tinha dia que, por exemplo, eu sentava para estudar e falava, nossa, acho que eu não vou estudar hoje, não consigo, porque não vai sair tudo perfeitinho, não vou conseguir fazer um resumo perfeito. E isso atrapalha demais a vida do concurseiro, né? O feito é o melhor do que o perfeito. Então, se está com energia de 0 a 10, está com energia 2, faz o que a energia der conta, só revisa o PDF, só dá aquela grifadinha, só faz o exercício, mas acho que sentar e estudar todo dia um pouquinho é muito importante. E o terceiro é escolher a minha área, escolher o que eu realmente queria fazer, com certeza. Esse início da jornada, eu não sabia o que eu queria fazer, pegava vários editais, os editais são muito diferentes um em relação ao outro. Então, acho que o foco de realmente escolher a carreira que você quer e fazer pequenas mudanças, não ficar trocando o tempo inteiro de cargo, de carreira, é muito importante também, porque a gente acaba não conseguindo focar para essa imensidão de oportunidades que tem aí no mercado dos concursos, né? Então, esses 3 pontos eu mudaria na minha trajetória. A gente está chegando no finalzinho aqui da nossa entrevista, mas antes eu queria que você pudesse deixar um conselho para as pessoas que ainda estão estudando, né? Para aquelas que estão iniciando agora, que não sabem o que vão enfrentar pela frente, que você poderia deixar de conselho, e para as pessoas que já estão assim, batendo na trave, mas ainda não alcançaram a aprovação. Para quem está batendo na trave e ainda não alcançou a aprovação, mas esse bater na trave faz toda a diferença, dá um ânimo novo para a pessoa, né?
Então, esses eu acho que estão mais tranquilos, mas para os que estão iniciando e para os que estão no processo, eu acho que eu diria que estudar para concurso, gente, realmente é ruim. Não tem jeito, não tem como eu falar que é tranquilo. Acho que quem falar que é tranquilo fez errado, viveu errado essa fase, mas continue estudando, continue com perseverança mesmo, porque a hora que dá certo é uma mudança rápida de vida e não tem carreira que dê esse retorno, essa mudança tão rápido, né? Então, eu acredito que apesar da dificuldade, apesar de não ser um processo fácil e agradável mesmo, vale a pena. Mariana, eu queria terminar, né, te dando os parabéns pela sua aprovação em primeiro lugar na CGM de BH. Parabéns pela aprovação, parabéns pelo grande feito. E Obrigada. te agradecer pela entrevista, por ter conversado com a gente, falado um pouquinho da sua experiência. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal, a nossa entrevista está terminando aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.